É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje queremos avançar mais um pouco no capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos estar trabalhando do versículo 14 até o versículo 25. Queremos falar mais um pouco sobre essa questão de como o dom de línguas deve ser utilizado no culto. Sabemos que nesse capítulo 14 Paulo está dando um regramento a respeito do dom de profecia, dom de línguas no culto público. E é desse assunto ainda que estamos tratando. Estamos dividindo esse capítulo em porções menores, justamente porque ele é um capítulo extenso e um tanto quanto difícil de se compreender. Então essa é a ideia, estar estudando pequenas porções para facilitar o entendimento, no final juntar tudo e ter uma compreensão melhor desse capítulo. Como de costume, então vamos antes orar a Deus mais uma vez, pedindo que Ele nos ajude nesse momento de estudo, além de fazer a nossa parte estudando a palavra de Deus, nos empenhando nesse sentido, precisamos da ajuda de Deus, da presença de Deus. Sem Jesus, sem Ele, nada podemos fazer. Precisamos da ajuda de Deus para compreender perfeitamente a essência desse texto que estamos estudando. Deus, que o Senhor esteja mais uma vez presente em nosso meio, que esse momento seja de profunda edificação, de crescimento, de aprendizado, Deus, que possamos mais uma vez crescer como igreja, nos dispondo a estudar a Sua Palavra, que seja um momento de impacto, de transformação na vida de cada irmão, Deus. Que o Senhor esteja nos ajudando nesse momento, Deus, que possamos entender a essência desse texto que está aqui diante de nós, mais uma vez, Deus. Que o Senhor esteja nos ajudando, clamamos por isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos iniciar lendo 1 Coríntios 14, do versículo 14 até o 17. Diz assim o texto: Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Então aqui Paulo está dando mais um motivo para esses irmãos do porquê não se deve orar em línguas no culto, sem interpretação, sem o entendimento. Justamente ele começa então falando sobre essa questão de que quem ora em línguas, ora em espírito. Nem ele entende o que está sendo dito por ele, mas ele está orando em espírito, algo para edificação própria. Então, além de ele não entender o que ele está falando, o que ele está orando, também as pessoas que estão ali não estão entendendo. Então, o que deve ser feito diante disso? Existe espaço para orar em espírito, louvar em espírito, dar graças, como Paulo aqui coloca, mas também algo que deve fazer parte da nossa vida é o entendimento, a compreensão, a parte racional também, o entendimento das coisas que são faladas no culto. Então nós vemos que muitas vezes esses dois extremos são colocados. Ou você é espiritual, você só ora em espírito, ou você tem um entendimento e você não é espiritual. Mas são coisas complementares. Existe espaço para essas duas coisas na nossa fé. Elementos espirituais, orações como essa, como ele coloca aqui, espirituais, mas também com o entendimento. E no culto público, a ideia é que as coisas que sejam feitas, a oração, o louvor, o dar graças, seja feito de modo que as pessoas entendam. Você entenda e as pessoas que ali estão entendam. Do modo que eles faziam aqui, ninguém entendia nada. Como que as pessoas que estavam ali poderiam cantar com eles, louvar com eles, se elas não entendiam o que estava sendo dito? Como que isso poderia acontecer? Não tinha como. Como que as pessoas que estavam ali poderiam dar graças juntamente com eles, dizer amém para aquilo que eles estavam falando, sendo que elas não entendiam aquilo que era dito? Não tem como. Então ele diz que eles poderiam até dar graças muito bem dessa forma que eles estavam fazendo, mas eles não estavam fortalecendo, edificando aqueles que estavam juntamente com eles participando desse culto. Então aqui existe um grande problema. Quando o culto não fortalece, não edifica ninguém, ele não cumpre o seu papel.
A reunião dos crentes, ela é, em tese, para a edificação de todos. Então, Paulo coloca mais uma vez aqui, alguns aspectos do porquê eles não deveriam mais exercer esse dom desse modo, desenfreado, desordenado. É necessário que as pessoas no culto entendam o que está acontecendo, compreendam, que aquilo que está sendo feito seja algo compreensível para cada um que ali está presente. Essa é a ideia que Paulo aqui apresenta a eles a primeiro momento. O modo que eles faziam o culto, ninguém entendia, nem eles, nem os outros que estavam ali. E isso prejudicava muito o andamento da vida deles espiritualmente falando, da igreja também. Era um problema, que Paulo dedica aqui um capítulo inteiro e mais algumas porções para então falar sobre isso e fazer um regramento sobre essa questão. Agora vamos estar prosseguindo então aqui no texto, vamos estar lendo do versículo 18 até o versículo 22, que diz assim: Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, o falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Então Paulo aqui começa falando, no versículo 18, que ele agradece a Deus e dá graças a Deus porque ele fala em línguas mais que qualquer um deles. Não sabemos se ele fala mais línguas, em mais idiomas, qual a ideia dele, o dom dele é mais intenso, não sabemos ao certo o que ele queria dizer com isso, mas ele parece que ele tem uma superioridade nesse sentido, e ele agradece isso, mas mesmo ele tendo esse dom superior em intensidade, ele prefere se abster de usar esse dom numa reunião pública da igreja. Mesmo ele tendo esse dom em um nível parece ser superior, ele prefere se abster desse dom na reunião pública da igreja, preferindo falar 5 palavras compreensíveis na língua daquelas pessoas que elas compreendam, do que falar 10.000 palavras em outra língua em que ninguém entenderia nada. Então Paulo mais uma vez usa essa questão e reforça a importância do entender o que está sendo dito no culto público da igreja. Então ele faz esse contraste bem grosseiro, 5 palavras compreensíveis contra 10.000 palavras em outra língua. Ele preferia falar poucas palavras, poucas palavras que ajudassem os outros, que edificassem os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas, e sendo que ninguém entenderia o que está sendo dito. Então ele começa mais uma vez reforçando essa questão que é necessário o entendimento para que as pessoas sejam ajudadas, edificadas, fortalecidas no culto público da igreja. E ele clama a esses irmãos pedindo que eles não sejam infantis no entendimento dessas coisas, no entendimento dos dons, dos propósitos para que existem esses dons. Eles não deveriam ser infantis nesse aspecto. Eles deveriam ser inocentes como bebês no que diz respeito ao mal. Quanto a isso, deveriam ser, sim, inocentes. Mas deveriam ser maduros no entendimento dessas coisas, de como usar dons, de como se portar no culto, como conviver aqui com os irmãos no culto. Eles deveriam ser maduros nesse entendimento, nesse aspecto. E Paulo, então, vai falar um pouco sobre o dom de línguas, citando uma passagem do Antigo Testamento. E ele diz assim, pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Então Paulo aqui cita esse texto que está lá em Isaías 28, do versículo 9 até o 11. E ele coloca então esse dom de línguas como primeiramente um sinal para descrentes. Ou seja, esse dom ele tem maior impacto e função para descrentes do que para crentes. Então,
não justifica o espaço, o tamanho que estava sendo dado para esse dom aqui, para os crentes na igreja, sendo que o propósito a qual eles estavam ignorando desse dom também era um propósito que falava muito aos descrentes. E por que isso? Nós vemos que o povo de Israel reclama muitas vezes dos profetas, e assim acontece também com o profeta Isaías. O povo reclama dele, e diz o que esse profeta está pensando, o que ele está falando. Tudo isso nós sabemos, e Deus continua falando através desse profeta, e falando na língua deles, falando claramente algumas coisas, chamando arrependimento, falando o que viria a acontecer com eles, e eles não dão ouvidos. Então Deus decide falar por meio de lábios estrangeiros, por outros povos. No caso, uma referência a esses povos que fariam com que o povo de Israel fosse exilado. No caso aqui, primeiramente a Babilônia. Então nós vemos que Deus falou a eles de modo entendível, inteligível. Eles não deram ouvidos, e agora Deus então vai falar de modo que eles não entendem. Então essas outras línguas, essas línguas que não são passíveis de entendimento pelo povo judeu, são os sinais para os descrentes da casa de Israel, para os incrédulos. E como que a gente pode entender então melhor isso? Nós temos um episódio na Bíblia, que creio que todos conhecem, que é a Babel, que foi ali dividido, as pessoas na terra espalhadas e divididas as línguas. Então ali foi criado várias línguas, diversidade de línguas. E a barreira do idioma, a barreira da língua, ali então nasceu e perdura até hoje. E Deus, em alguns momentos, ele quebra essa barreira da língua, ele usa essa questão da língua, desse idioma, para algumas coisas. Como, por exemplo, ocorreu em Atos capítulo 2. Nós vemos ali que Deus ele falou em outras línguas, e as pessoas compreendiam na sua língua mãe, mas a ideia, isso também é um sinal para os incrédulos de Israel, que Deus estava ali criando um novo povo não somente formado por judeus, mas formado por gentios, por pessoas de outras nacionalidades, de outras nações, que estariam ali entregando a sua vida, se convertendo a Jesus Cristo e passando a seguir a Ele. Então essa ideia, esse sinal, esse dom de línguas, ele demonstrava para o povo de Israel que Deus estava fazendo um novo povo com diversas línguas, e essa ideia que eles eram apenas eles, o povo de Deus, estava ali ficando, de certo modo, para trás, e agora esse povo de Deus foi expandido, existem outras línguas, e esse era um sinal para esses descrentes. Olha, Deus está agindo, é chegado o Messias, é chegado o reino de Deus, é chegado o tempo da igreja de Deus, formada por judeus e gentios e pessoas de qualquer nação dessa terra. Então isso que Deus estava demonstrando muitas vezes com essa questão de línguas, de idiomas, demonstrando para Israel que Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele age não somente através de Israel, mas Ele age da maneira que lhe aprouver, e no seu reino existe espaço para pessoas de outras etnias, outras línguas. Então basicamente esse seria um grande sinal para esses incrédulos, um sinal que eles a primeiro momento parece não entender, mas quando esse sinal ele é compreendido, vemos Paulo falando algumas vezes em Romanos que parece que isso despertaria algum sentimento, algum tipo de ciúme nesse povo, e esse povo então, de certo modo, seria levado ao arrependimento. Mas basicamente o povo aqui dessa igreja negligenciava esse aspecto desse dom, esse aspecto que esse dom de línguas ele era primeiramente um potente sinalizador, um sinal, um dom que era para descrentes, demonstrando tudo isso que Deus estava fazendo, tudo a obra que Deus estava fazendo. Basicamente seria essa ideia, esse dom, e eles estavam ignorando isso, achando que esse dom era somente para ser usado na igreja, de modo que ninguém entendesse, porque ser espiritual era ter esse dom e falar essas palavras sem que nem você nem ninguém entendesse. Então Paulo aqui coloca essa questão para que eles possam entender, não ser ignorantes nesse sentido, não serem infantis nesse entendimento desse dom, da importância desse dom, e parassem de brincar com esse dom, vendo que esse dom, essa questão de línguas, teve um papel muito importante como sinal também para os descrentes. Então Paulo coloca aqui esse princípio
para esse dom. Mais para frente ele vai falar ali que se tiver interpretação, perdão, ele já falou sobre essa questão, se tiver interpretação, esse dom pode ser utilizado no culto, de maneira que as pessoas também compreendam e entendam o que está sendo dito. Ao contrário disso, não deve ser usado. E Paulo aqui amplia o entendimento deles a respeito desse dom, usando essa passagem de Isaías. Primeiramente, esse dom ele tem mais força, ele tem um maior sinal como relacionado aos descrentes do que para crentes. Não deveria ocupar tanto espaço assim no culto dos crentes. Já a profecia deveria então ocupar maior espaço no culto dos crentes, porque a profecia é para os que creem, isso que Paulo está colocando aqui, e não é para os descrentes. Então Paulo faz mais uma vez essa comparação entre o dom de línguas e o dom de profecia. A profecia é para os que creem. Então ele coloca essa diferenciação aqui, justamente para que eles colocassem as coisas no seu devido lugar e compreendessem, entendessem que os dons eles têm um propósito, um sentido, e não devem ser usados assim de maneira desenfreada, desordenada, só porque você acha que ser espiritual é ter determinado dom. Então devemos prestar atenção nessas palavras aqui que Paulo coloca. Vamos então estar avançando, vamos estar lendo do versículo 23 agora até o 25, que é o último versículo que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Diz assim o texto: ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Mesmo a profecia não sendo para descrentes, como ele acabou de falar, pela profecia ser algo passível de entendimento por conta das pessoas que entrarem nesse culto, mesmo pessoas descrentes, a profecia pode impactar essas pessoas, causar uma transformação, um arrependimento, no sentido de que a pessoa pode compreender algumas coisas e enfim declarar: Deus de fato está no meio de vocês. Ela pode reconhecer isso. Mas se as pessoas descrentes entrarem no meio de um culto em que as pessoas estão falando outras línguas e ninguém está entendendo nada, e essas pessoas se deparam com isso, elas vão dizer: essas pessoas que estão aqui nessa igreja são loucas. Elas falam coisas sem sentido. Vou embora daqui. Não entendo nada, porque vou ficar aqui. E a pessoa entra e sai do mesmo jeito, ou até pior do que ela entrou, sai escandalizada ainda, e não quer mais saber nem de uma igreja por conta desse abuso que é feito muitas vezes em relação a esse dom de línguas. Então isso é algo muito problemático. Sendo que se na igreja a pessoa entra e está sendo ali declarado, está sendo colocado um momento em que o dom de profecia está sendo utilizado, o descrente pode entender as coisas que estão sendo ditas. A profecia edifica pelo fato também de que ela anima, encoraja, conforta e também é passível de entendimento pelas pessoas. Então, se quando uma pessoa chegar ao culto e estar ali sendo pregada a palavra de Deus de modo que encoraje, conforte, fortaleça, edifique de maneira compreensível para as pessoas, essa pessoa ela é então tocada por essa palavra. E essa pessoa então é convencida do seu pecado. Como diz o texto, essa pessoa passa então a entender algumas coisas, compreender, ser convencida de algumas coisas que não estão certas na sua vida. E então ela pode vir então a reconhecer, cair de joelhos, adorar a Deus e ainda declarar que de fato Deus está nesse lugar, de fato Deus está agindo, Deus me tocou, Deus me mostrou algumas coisas, Deus falou comigo através desse momento. Então, mesmo a profecia não sendo para os descrentes, ela pode produzir um efeito muito maior do que línguas estranhas faladas sem entendimento na igreja. Paulo coloca mais uma vez o dom de profecias como sendo superior aqui ao dom de línguas,
nesse momento aqui, esse capítulo. O que nós podemos então concluir desse estudo? O culto público ele deve ter como objetivo maior a edificação, o entendimento, a compreensão daquilo que é falado. Paulo demonstra incessantemente o interesse, a preocupação com a edificação da igreja por meio do entendimento daquilo que é falado, por meio dos dons, por toda essa questão. Paulo preza a edificação, preza o entendimento. Existe espaço para o espiritual, sim, mas no culto público a ideia é que todos entendam o que estão fazendo, entendam o que está sendo falado e estejam juntos ali louvando, orando a Deus, recebendo a palavra de Deus, utilizando esses dons com entendimento, para que possam então ser edificados. Paulo demonstra muita preocupação com a edificação da igreja. Os dons devem passar por esse filtro da edificação, por esse filtro do entendimento. O culto não pode ser também algo que ninguém entende, não pode ser escândalo para os descrentes. Pelo contrário, ele deve ser algo que leve o descrente mais perto de Deus, como nós vemos aqui no final essa declaração de Paulo. Então precisamos cuidar com o que fazemos no nosso culto. Podemos não ter esse distúrbio no que diz respeito ao dom de línguas, mas podemos fazer um culto na nossa língua e as pessoas não entenderem nada pelo modo como o qual falamos, o qual fazemos. Então temos que prezar por falar a palavra de Deus de maneira simples, de maneira que edifique os outros, de maneira que seja de fácil compreensão pelas pessoas. A edificação só é possível com uma compreensão das coisas que são ali faladas, não com a mente infrutífera, mas com a mente frutífera, a mente entendendo, compreendendo aquilo que Deus quer falar e fazer naquele lugar, naquele momento. Ser espiritual não significa não ter entendimento, não ter cérebro, não usar o cérebro, não usar o racional. Ser espiritual é algo que faz parte sim da vida cristã, mas também anda junto com o entendimento. Precisamos desses dois aspectos que são tão importantes para a vida cristã, para a vida da igreja. Então lembre-se, o culto público deve prezar o entendimento das pessoas sobre aquilo que Deus está falando, está fazendo naquele lugar. Isso devemos prezar. Espero que fique um pouco mais claro, tenha ficado um pouco mais claro essa parte do capítulo, para que a gente possa então avançar mais. Qualquer dúvida você pode perguntar. Eu não sei tudo, mas busco na medida do possível crescer estudando a palavra de Deus e também com a ajuda de Deus ministrar esses estudos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever, fiquem tranquilos, a gente busca responder. Espero que nas nossas reuniões, nos nossos cultos, possamos sempre crescer em entendimento, em edificação, possamos sempre compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, e sair dali profundamente edificados. Que Deus esteja nos ajudando a prezar sempre pela edificação, sempre prezar por atividades, que as pessoas sejam edificadas, entendendo e compreendendo aquilo que Cristo espera de cada um de nós, para que assim possamos seguir rumo à perfeita estatura de Cristo, para que possamos seguir esse caminho, chegando cada vez mais perto e se tornando cada vez mais parecidos de Jesus, que essa é a ideia que nós temos. As nossas reuniões, nossos cultos devem ser para isso. Por conta disso, nós estamos dia após dia nos relacionando com Jesus e também com os irmãos da igreja, para que a gente possa crescer, sendo edificados dia após dia. E isso muitas vezes isso vai passar pelo nosso entendimento. Precisamos entender as coisas para também crescer nesse sentido. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Espero que esse vídeo, esse estudo esteja abençoando a vida de vocês e seja de profundo proveito para cada um de vocês. Vocês tenham uma ótima semana. Qualquer coisa estamos à disposição.